eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar hortênsias. E o verso que eu escolhi está no Salmo capítulo 119, versículo 137, que diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas que estão por trás. Agora eu vou fazer com você essas 3 folhas e você vai ver como é fácil. Pincel número 6. E eu sempre tenho mais de um, ó, tenho mais 2 aqui que estão sequinhos. Eu gosto de trabalhar com pincel assim, durinho. Verde pinheiro. Vou fazer primeiro essa pequenininha aqui. Sempre aqui embaixo da folha, no pé, eu gosto de deixar escurinho. Aí eu puxo o risco pra cima. Eu tô usando 3 tons, uma sombra, uma cor neutra e uma luz. Primeiro eu gosto de pôr a sombra e pro lado que eu deixo essa ranhura aqui, ó, tá vendo? Sempre eu ponho o risco do meio e 2 risquinhos assim. É o lado que você começa colocando a sombra. Se você seguir esse jeitinho que eu faço, não tem erro. Aí do lado contrário eu ponho um pouquinho daquela sombra também. Viu que sobrou um espaço bem grande? Nesse espaço eu vou preencher com a cor base, que é o nosso verde abacate. Aqui vai ficar assim, ó, puxadinho, arranhadinho. Viu como eu tenho um escuro no meio e eu tenho um escuro do lado de cá? Ótimo! Agora nós vamos fazer isso nesta aqui. O pezinho e aqui o lado onde ela tá por baixo da flor e aqui o lado onde ela tá por baixo da outra folha. Já deixei bem escuro. Agora eu vou puxar um pouco de sombra aqui e vou arranhar. Olha só, é uma ranhura. Não preencha até a metade, deixa assim, ó, esses vãos. Agora, do lado de cá, eu vou colocar um pouquinho aqui até aqui. Sabe por quê? Sabe, né? Porque essa folha tá por cima desta, nesse pedacinho. Então, aqui, eu vou deixar um pouco mais claro. Vou colocar o nosso verde abacate, que é da base, e olha aqui, ó, o verde abacate vai fazer esse papel aqui de luz que vai estar por cima da outra folha, que ficou escurinho por trás. Essa é uma forma de fazer folha que você pode usar, aplicar em qualquer desenho de formato de folha, que vai dar certo, vai ficar bonito. Se você souber onde que tá por cima e onde que tá por baixo. Aí, agora essa maior aqui, seguindo o mesmo processo. Aqui é o pé da folha e ela tá por trás da hortênsia, então deixa aqui tudo mais escurinho. Aqui é o meio. E eu tenho essa linha e ranhuras para cima. Ela é maior, então dá para pôr um pouquinho mais de sombra. Eu não subo com a sombra aqui, porque esse lado ela ficou por cima daquela. E aqui embaixo ela tá livre, não tem nada em cima nem por baixo. Então, tanto faz aqui se eu coloco luz ou se eu coloco sombra. Quando a folha tá assim, mais pro lado de baixo do arranjo, eu gosto de colocar um pouco mais de sombra desse lado. Então, vai ficando assim, ó.
Agora, o verde abacate, você viu que eu nem lavo o pincel entre um verde e outro? Mas é porque eu limpo o pincel, eu gasto toda a tinta que eu tinha no pincel no tecido. Olha, vai deixando bem arranhado também. Não é hora de misturar, de mesclar a cor. Agora é hora de deixar ranhuras, texturas. Geralmente eu faço 2, 3 e já coloco a luz, porque eu gosto de iluminar com a tinta ainda úmida. Hoje aqui em Curitiba tá 31 graus, muito calor, então tá secando bem rápido. No caso que antes eu faria esse fundo em mais, hoje estou fazendo só em 3. E olha, estou iluminando exatamente no lugar onde eu tenho o verde abacate. Se você seguir isso, você não vai errar. Vai ficar certinho e vai ficar bonito, porque é isso que a gente quer. A gente quer teoria, mas a gente quer beleza também. Você viu que eu coloquei um pouquinho aqui, ó. E dou uma disfarçada para cima e para baixo, porque eu preciso dessa claridade para mostrar que ela tá por cima daquela dali. E aqui eu tenho um espaço muito maior, então eu posso abusar um pouquinho mais desse amarelo bebê. E não precisa atravessar a folha, porque é necessário que apareça o verde pinheiro, o verde abacate e o amarelo bebê. Aparecem todas as cores que você usou. Porque se não fosse o caso, você misturaria tudo e colocaria aqui. Mas a gente quer trabalhar com nuances e isso faz o trabalho ficar mais rico. Aí, esse cantinho aqui, ó, tá ótimo pra gente fazer uma dobrinha. Então eu vou pegar a tinta mais clara, que é o amarelo bebê, assim, ó, na ponta do pincel de um lado só. Aqui não tem, aqui tem. Eu ponho essa tinta assim, ó, viradinha pro lado da folha. Eu saio daqui. E outra coisa, sempre onde tem um fundinho. Você não deve fazer uma dobra, por exemplo, ali onde tá gordo, pra fora. Aqui eu tenho um fundinho, entrou pra dentro da folha. Eu saio da linha da folha, eu cresço, eu volto e termino na linha da folha. Aí, temos uma dobrinha. Pegou bem em cima ali da luz que eu tinha colocado de amarelo bebê, então eu vou escurecer um pouquinho. Aí, para a dobrinha aparecer mais. Quero fazer junto com você agora esses cabinhos. Coloquei muitos cabinhos. E eu vou usar o sépia junto com um pouquinho do verde pinheiro. E eu só vou colocando a tinta. O galinho da hortênsia, ele é um pouquinho mais grosso e ele é bem rústico. Ele não é lisinho. Tô pegando em um e no outro. Eu coloco o pincel no pinheiro e depois coloco no sépia. Aí eu vou dando apertõezinhos assim, ó. Não faço uma linha. Eu vou fazer isso aqui em todos os galinhos. Aí, agora com o próprio pincel 6, eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê, só de um lado, e eu vou iluminar. Também com batidinhas de pincel, bem na beiradinha do lado de cima. Eu vou colocar aqui, ó. Se ficou falhado, não volta arrumando, não precisa. Agora aqui, esse eu vou passar por cima, ó. Agora eu vou fazer esse daqui. O maior. Vou usar esse aqui ainda. E esse daqui eu vou passar por cima de todos os outros. Você viu que eu venho batendo o pincel. Isso aqui vai secar um pouquinho ainda.
quando secar, essa luz vai sumir um pouquinho, vai ficar bem legal. Voltei aqui na folha com o pincel zero, porque eu quero fazer um acabamento aqui. Verde pinheiro, e eu vou fazer assim, ó, principalmente do lado onde tem a luz. A folha da hortênsia, ela tem um serrilhado, ela não é lisinha. Então, eu tô fazendo um serrilhado, ó, zigue-zague. Mas não é para fazer inteiro, não precisa fazer em todas as pontinhas, todos os detalhes. E isso dá um diferencial pro trabalho. Uma pontinha, um serrilhadinho. Aqui o serrilhadinho, ó. Tô pondo pra dentro da luz, assim, uma sujeirinha com o verde pinheiro. Ó, não precisa colocar em toda ela. Serrilhadinho. Agora, mais um detalhe. Amarelo bebê e o centrão. Nunca começo da sombra, sempre começo aqui, ó, do meio. Aí eu puxo para baixo, eu puxo para cima. Por quê? O excesso da tinta vai ficar aqui, não vai ficar aqui onde era de sombra. E depois, acompanhando aquela nervura que você colocou quando você puxou a luz, a gente coloca as nervurinhas da folha. Olha que legal. Esse também, para baixo, para cima. Agora, umas nervurinhas. Vou pôr pro outro lado, não. Para baixo, para cima. Outro detalhe, sempre apontando para a pontinha. Não vale atravessar a folha. E aqui, você viu que a gente tem esses risquinhos? Então, você vai colocar as nervuras acompanhando, não pode cruzar. Essas nervuras aqui da folha da hortênsia são bem acentuadas. Então, é bom que fiquem aparecendo bem, assim. Agora, eu vou terminar aqui do outro lado as folhas, do outro lado e em cima, as folhas que estão por trás das hortênsias. Depois a gente faz essas aqui que estão por cima das hortênsias. Olha só como ficaram as folhas que estão por trás, por baixo do arranjo. Essas três estão por cima, então ainda não. Vamos fazer as duas hortênsias, depois faremos as folhas, depois por último essa hortênsia aqui. Olha aqui, ó, os detalhes. Tá vendo essa folha? Eu coloquei uma dobrinha e fiz por cima dos dois lados. Quer dizer que eu coloquei coloquei o claro, o escuro, o claro, coloquei um escurinho aqui para não ficar um lado inteiro de um tom só. E coloquei o claro aqui novamente. Fica legal, não fica? Agora eu vou fazer a hortênsia usando o azul marinho, o azul cobalto e o azul caribe. Essa hortênsia eu vou colocar a luz aqui, ó. Não é exatamente no centro, porque eu quero imaginar uma luz chegando de lá. Vai chegar primeiro nesse lado aqui, que tá mais alto. Então, essa parte aqui de baixo eu vou colocar o azul marinho. E assim, coloque uma quantidade de tinta generosa. Se você não quiser trabalhar com o diluente ou clareador. O diluente ou clareador, se você coloca aqui, ele vai diluir os pigmentos da tinta e vai deixar ela um pouco mais clara, um pouco mais delicada. Eu quero que fique a cor forte, então eu não vou diluir, não vou usar uma base que me facilitaria por um lado, mas tiraria a intensidade da cor. Me facilitaria no quesito tempo, porque hoje tá muito quente
vai secar rápido. Então, se tivesse o diluente, o clareador aqui embaixo, demoraria um pouco mais para secar. Agora, eu vou completar aqui esse lado com azul cobalto. Vou passar do marinho pro cobalto. Mas vou continuar circulando aqui com um tom escuro, né? Um tom mais escuro. Bastante tinta para permanecer mais úmido por mais tempo. E agora aqui no meio eu já vou colocar o azul Caribe. Agora, cuidado para não deixar divisão assim. Ao contrário da folha que a gente queria que ficasse aquela ranhura, né? As cores diferentes. Aqui na hortênsia, a gente não quer, assim, uma bola mais clara no meio de um tom mais escuro em volta. Então, eu gosto de fazer assim, ó, já vou dando pinceladas para fazer uma passagem de cor. Só que não precisa misturar muito. É só mesmo uma pincelada, ó, já vai sumindo. Faz uma transição mais delicada. Agora eu vou trocar de pincel, que eu tô com o pincel número 6 aqui. Eu vou pegar um número 2, porque eu quero fazer florzinhas. Então, eu tenho aqui alguns número 2, que estão assim mais gastinho, mais durinho. Aqui nós vamos usar mais duas cores, o azul hortênsia e o branco. O branco só no final para iluminar alguma coisinha. O azul hortênsia em cima do azul Caribe. Eu vou fazer assim, ó, 4 pétalas. Agora, aqui do lado, eu vou fazer mais 4. Procura manter o tamanho, tá? Aqui, ó, eu vou fazendo mais 4. Não, aqui já vou deixar 3. E um risquinho embaixo. Aqui também, ó, eu vou deixar 3. E um risquinho embaixo, um pontinho. Aqui também, eu vou deixar 3, olhando pra lá. Não, assim. Você viu que eu tô puxando? Deixando o contorninho pro lado de fora. Mais um pontinho embaixo. Evita deixar esse acúmulo de tinta, tá? Agora eu vou puxar uma pra cá, ó. Redondinho aqui. Redondinho aqui. Redondinho aqui. E um risquinho ali. Viu como ela ficou olhando para baixo? Vou colocar mais uma aqui. E não precisa ficar inteira. Não precisa aparecer todas as pétalas. Você vai aproveitando os espaços que você tem. Aqui, ó, coloquei uma pétala. Aqui outra e ali só um risquinho. Vou fazer mais uma camadinha aqui. Porque eu tô acertando essas florzinhas em cima do azul Caribe. Mais uma aqui. Vou colocar só uma pétala, só 2 pétalas aqui. E daí em seguida eu vou fazer outra florzinha aqui. É bom fazer assim, ó, puxa um pra cá e um pra lá. Você viu que ela já sai com 2 contorninhos. E mais uma pétalazinha pra cá, que aqui eu ponho mais uma inteira. Mais uma aqui. Procura não fazer de fila. Vai intercalando e deixando. Pode ficar assim pequenos espaços que não tem problema. Agora eu vou colocar mais uma aqui
inteira, com 4 pétalas. Vou colocar mais uma aqui, com 2 pétalas e um risquinho embaixo. Aqui pode ficar um pedacinho. E mais uma aqui. Agora eu vou passar pro azul Caribe. Você viu que com o azul hortênsia eu cheguei quase no final do fundo azul Caribe. Agora eu vou passar aqui, ó, pro azul cobalto. E eu vou continuar, eu nem lavei meu pincel, eu vou continuar fazendo florzinhas, só que eu vou usar o azul Caribe. Porque ele é um pouquinho mais escuro e ele vai casar melhor com o azul cobalto, que é o nosso fundo médio, porque a gente tem ainda aqui um fundo de azul marinho aqui embaixo. Ó, tô chegando bem na beiradinha. Um espaço assim, por exemplo, você pode colocar tipo 2 pétalas, porque o resto da flor tá lá por trás da folha. Não deixe linhas assim, ó. Dê apertões, faça apertõezinhos, apertadinhos de pincel. Aqui eu vou colocar uma florzinha pra cá, uma pincelada, mais uma, nem sei. Aqui cabe uma florzinha. Eu não tô me preocupando com a beirada, mas eu posso chegar a florzinha, só não deixe retinho também, porque essa flor ela não é uma bola perfeita. Aqui, ó, já vou deixar mais uma pétala. Você viu que não é difícil, é só treinar. Tem que treinar. Sem treinamento a gente não consegue nada. Você vê, parece fácil? Parece. E realmente não é tão difícil assim. É possível. Não tenha preguiça. Se você quer fazer artesanato, você não pode ter preguiça. Porque o artesanato é uma coisa que é feita pontualmente, pedacinho por pedacinho. Aqui eu posso sair um pouquinho para fora. Não devo deixar essas beiradinhas assim. Agora eu vou fazer mais uma aqui. Vou fazer mais uma aqui. E mais uma aqui. Eu vou mudar o azul. Eu já usei no centro o azul hortênsia, depois em volta uma camada de flores com o azul Caribe, e agora que eu vou entrar aqui, ó, em cima do azul marinho, eu vou usar o azul cobalto. Eu não lavei o meu pincel. Ele ainda tem uma sujeirinha de azul Caribe. Mas mesmo assim, olha como o azul cobalto aparece bem em cima do azul marinho. Vai construindo pétala por pétala. Aqui, por exemplo, tá vendo? Tem uma linha reta. Eu vou subir um pouquinho em cima da folha para poder construir aqui, ó, as 3 pétalas. Aqui dá para pôr uma mais inteira. Aqui dá para pôr 2 metades. E aqui também eu vou colocar uma inteira com as 4 pétalas. E aqui vou subir um pouquinho em cima da folha. A folha já secou, tá? Mas se não tiver seco também não tem problema. Porque você vai colocar e o verde vai incorporar um pouquinho no azul. Vou finalizar aqui. Fazendo umas pétalas, pode ser aleatórias. E vou finalizar aqui, com o próprio azul cobalto.
Eu vou fazendo pétalazinhas aqui, ó, pra fora, pra não ficar aquela linha. Agora que eu terminei de colocar o azul, eu vou colocar um pouquinho do branco. Aqui ainda tá um pouquinho úmido. E eu vou colocar, né, em algumas, também não vou colocar em todas. Um pouquinho do branco aqui nesse lugar onde eu comecei com o azul hortênsia. Assim, não precisa preencher a pétala toda. É só para dar uma iluminada a mais. E procura seguir exatamente aquilo que você já tinha feito. A hortênsia, assim, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas o efeito é compensador. Ó, já iluminei aqui as que eu coloquei o azul hortênsia. Agora, eu iluminei com branco. Agora, as que eu coloquei com o azul Caribe, eu vou iluminar com o azul hortênsia. Ó, um pouquinho só. Não é uma coisa muito elaborada, não precisa cobrir totalmente. Dá toquezinhos. Aqui tem mais uma. Vou pôr só um toquezinho. E agora, onde eu coloquei o azul marinho, fiz com azul cobalto, eu vou iluminar com o azul Caribe, que vai ficar aqui, ó. Essas que são mais escuras. Mas aqui então é menorzinho. Você vai colocar mesmo só um pouquinho. Só para tirar da escuridão total. Você põe um toquezinho, assim, em algumas. Não precisa fazer em todas. E para não ficar essa divisão, tá vendo aqui, ó, como vai passando do branco pro azul e pro outro tom de azul. Não fica aquela divisão, assim. Ó, algumas você pode deixar só isso, só um toque no contorninho. Aqui em cima eu vou pôr alguns nessas que saíram aqui, ó, pra fora. Tá, a gente vai finalizar essa daqui e eu vou usar o branco agora. Ó, contorninho de um lado. Algumas estão inteiras. Algumas estão por trás. Agora é a hora de enxergar a florzinha. Aqui, ó, você já vem fazendo, só dando um toque. Aqui eu já não tô fazendo a florzinha. Aqui já é área de sombra, aqui já é área de sombra. Onde aparece uma um pouquinho mais clarinha, você pode pôr. Eu nem vou trabalhar com alternância de cor. Eu vou trabalhar só com o branco mesmo. O certo seria branco, azul hortênsia e azul Caribe. Esse branco aqui, ó, desse contorno, ele já não vai sumir. As outras cores, ainda a mistura faz sumir um pouquinho. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, sem lavar o meu pincel. Um pouquinho do hortênsia. Acho que chega de enfeitar. Para deixar essa daqui prontinha,
eu vou colocar um miolinho já com o amarelo bebê. Aí é que você vai enxergar a hortênsia e a florzinha. Quando a gente vai colocando os miolinhos, nem sempre a gente consegue identificar uma flor inteira. Você vendo algumas pétalas, e assim, aqui nessa área mais clara você enxerga melhor. Então você pode pôr o miolinho um pouquinho maior. Agora nessas áreas bem escuras, você coloca assim, ó, só uma isca, você não aperta muito o pincel. Só um nadinha. É tão gostoso colocar miolinho que a gente vai pondo, vai pondo. Eu acho que já chega de miolinho aqui, ó. Aí, temos uma hortênsia azul bem escura. Agora nós vamos fazer uma outra, essa outra aqui, eu vou fazer o fundo dela aqui para você ver como que é a hortênsia quando a gente vê por baixo, por dentro. Eu vou deixar ela um pouco mais clara, então eu não vou usar o azul marinho aqui. Eu vou usar já o azul pincel número 6 e o azul cobalto. Tá vendo aqui? Esses risquinhos aqui eu fiz, mas depois com certeza nem vou me lembrar como que eu fiz, porque eu não fiz risco. Mas vai uma sugestão no teu risco, tá? Ó, essa parte aqui mais escura. Agora eu já vou começar bem aqui com uma azul, com o azul hortênsia, que eu quero deixar essa flor mais clara. Mas esse azul hortênsia eu vou pôr mais pra cá, assim, ó. A gente pode fazer hortênsia de vários tons, partindo do azul até o violeta, passando pelos tons de azul até o violeta. Aqui eu vou fazer uma leve misturinha, só para não ficar aquela divisão muito forte, mas deixa aqui mais escuro mesmo. Mais um pouquinho aqui. Agora eu vou completar aqui com o Caribe. Aqui só um pouquinho de Caribe, mas é necessário para fazer o redondo, para dar volume. Agora eu já peguei o pincelzinho número 2 e aqui, ó, azul hortênsia. Eu vou fazer aqui dentro desse espaço algumas florzinhas. Só puxando, aqui não vou trabalhar muito não, ó. Mas eu vou deixar a florzinha. Quando secar vai sumir um pouco. Isso aqui é a parte de trás, que são flores também, só que a gente tá vendo pelo avesso da flor. A gente tá vendo lá por dentro, isso daqui seria a parte do lado de lá. E agora eu vou começar com o branco nessa área aqui. Agora eu vou fazer a florzinha. Vou deixar bem certinho. Fazer outra aqui do lado. Quero fazer uma bem aqui. E aqui a gente precisa desse contraste. Vou fazer outra aqui. Você viu que o que a gente vai fazendo aqui são as marcações. Depois a gente vai ter que mexer, ter que fazer um acabamento. Aqui a gente já tá chegando na área do azul Caribe. Então eu vou deixar e vou continuar fazendo branco aqui, ó. Aqui nessa área do azul Caribe, eu vou usar o azul hortênsia. Do mesmo jeito que a gente fez ali na outra, eu vou fazer assim uma passagem de cor também. Bom, toda essa área aqui eu vou trabalhar com azul hortênsia e aqui eu vou continuar com o branco. Eu vou terminar isso daqui e já volto para mostrar para você.
como ficou. Olha, quero mostrar um detalhezinho aqui pra você. Você viu que eu vim fechando, 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 de repente sobrou um espaço aqui e um espaço ali. Esses espaços não podem ficar, então faça uma pétala sozinha, ó, só um detalhe. E aqui, bate uma pinceladinha só. Se sobrou espaço pelo meio, bate pinceladinhas. Não tem necessidade de fazer uma flor ali, uma flor tá em cima da outra. Então, mas não vai ficar um espaço liso, não pode ficar. Então, você vai batendo o pincel naqueles lugares. Agora, aqui, nesse espaço que a gente tem o fundo, eu vou usar o sépia, que tá bem molhado ainda. Eu vou fazendo assim, ó, alguns risquinhos. São vários, tá? Não são poucos e eles se cruzam. Eu tô inventando aqui. Assim. Agora eu vou usar o azul hortênsia para fazer uma pequena luz. Eu passei os risquinhos com sépia e agora eu tô colocando por cima do sépia um pouquinho do azul hortênsia. Não precisa preencher, não precisa cobrir, mas ele vai ficar assim, ó, mais delicado, porque o sépia é uma cor mais forte, fica mais agressivo. Ó, uma sujeirinha, pronto. Tá aí a parte de baixo da hortênsia. Agora, eu vou deixar essa daqui secando um pouco, porque eu quero que suma essa cor, o que vai sumir, para eu poder realçar as pétalazinhas. Enquanto isso, vou terminar as outras 3 folhas que ficaram aqui para trás. Olha, já fiz aqui as folhas, dobrinha e dobrinha. Não esqueça, porque esse detalhe dá mais graciosidade pro trabalho. Já fiz essa daqui, realcei aqui, ó, com aqueles contorninhos ligeiros com o branco. E aqui o contorninho com o próprio azul hortênsia. Essa flor aqui, eu vou deixar assim, ó. Vou fazer essa parte aqui com azul cobalto. Depois, eu vou fazer mais ou menos um espaço assim, aqui, ó, com o azul caribe. E vou concluir aqui com o azul hortênsia. Vou misturar tudo e já mostro. Eu quero manter essa parte aqui, ó, a área de luz. Então, aqui eu vou trabalhar com o branco depois. Pronto, aqui já preenchi. Agora eu vou começar com o branco nesta área. Lembrando que agora a tinta tá bem molhada, então a gente tá marcando a florzinha. Depois que secar, ela vai sumir grande parte. Aí a gente vai fazer o acabamento, reforçando a pétala. Eu vou trazer esse branco até mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou começar a colocar o azul hortênsia em cima do azul cobalto. Ele vai dar uma diferença. Vou terminar de fazer e já te mostro. Olha como ficou essa última hortênsia. Você viu que aqui ficou mais claro, aqui mais escuro, e eu fiz uma transição entre o branco e o azul hortênsia. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha do amarelo bebê, molhei o pincel, só molhei. Vou misturar aqui e eu quero fazer só aqui, ó, nos cantinhos.
todos os cantinhos, assim, um pouquinho desse amarelo bebê. Você viu que é bem pouquinho mesmo. Não vou fazer contorno, não. Aqui, ó, no caso, pode ficar um pouquinho maior. Eu tô usando um pincel número 6. Essa parte aqui é um fundo mais acentuado. Então, a gente pode deixar assim, um pouquinho maior esse amarelo. Mas não precisa fazer a volta lá nas pontas dos cabinhos. Mais uma pincelada de água. Misturo. Aqui tá meio úmido ainda. Mas já deu pra fazer, ó, pouquinho. Agora eu vou fazer ali pra cima também. Prontinho. Agora é verão. Esta é uma flor de inverno, hortênsia, uma flor de inverno. Mas a gente pode ter na cozinha, enfeitando a casa, essa belezura. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é Magda, minha aluna virtual que mora em Itabirito, Minas Gerais. Ela tem feito lindas pinturas, inclusive apresentou o canal Sonalu Pinturas para o Clube de Mães, onde é coordenadora, e diz que todos apreciaram muito. Isso mesmo, Magda, o que é bom devemos divulgar, eu te agradeço. E hoje o beijinho mais que especial é todo seu.